Eu estava na ponta da mesa. Literalmente na ponta, como se fosse uma convidada de última hora, uma intrusa que apareceu sem avisar, na casa que eu comprei, com o meu dinheiro, com cada centavo que juntei em 40 anos de trabalho. A voz de Dona Carolina ecoava pela sala de jantar, dando ordens para a empregada que ela mesma havia contratado, decidindo onde cada prato deveria ficar, qual vinho seria servido, como a decoração natalina precisava ser ajustada. Sara, minha filha, apenas concordava com a cabeça, o olhar desviando do meu sempre que eu tentava encontrá-lo. Ricardo, meu genro, fingia estar concentrado no celular. E eu ali, na ponta da mesa, invisível. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido. E não esquece de curtir para não perder histórias como essa. O guardanapo de linho estava perfeitamente dobrado ao lado do meu prato, em formato de cisne. Lembro de pensar como era irônico aquilo tudo ser tão bonito, tão perfeito, tão planejado, quando por dentro eu estava me despedaçando. Cada risada de Dona Carolina era como um alfinete enfiado no meu peito. Cada vez que Sara concordava com ela, era mais uma lasca da minha dignidade sendo arrancada. 60 dias. Tinha sido apenas 60 dias desde que entreguei as chaves desta casa para Sara e Ricardo. 60 dias desde que assinei a transferência de R$ 1.400.000, praticamente tudo o que tinha, para que eles pudessem começar a vida de casados com conforto, com espaço, com dignidade. R$ 1.400.000. 40 anos de trabalho. 40 anos levantando às 5 da manhã, economizando cada centavo. 10 anos de viuvez guardando a pensão do Marcos, investindo com cuidado, recusando luxos, tudo pensando no futuro. No futuro da Sara. O Marcos teria me matado se estivesse vivo para ver isso. Lembro dele no hospital, naqueles últimos dias antes do câncer levá-lo, segurando minha mão. Lena, ele sussurrou, você é forte demais para o seu próprio bem. Promete que vai cuidar de você também. Não só da Sara. Você também merece ser feliz. Eu prometi, mas não cumpri. 60 dias desde que o Dr. Almeida, meu advogado há mais de 20 anos, me olhou por cima dos óculos e disse: Dona Helena, mantenha a escritura no seu nome. É só uma precaução. Eu tinha rido. Garantia contra o quê? Contra minha própria filha? Bobagem, pensei. Mas concordei, porque sempre confiei no instinto dele. Agora, sentada naquela ponta de mesa, eu entendia exatamente o que ele quis dizer. Ele não estava me protegendo da Sara. Estava me protegendo da ingenuidade de achar que sacrifício compra gratidão. Helena, querida, você poderia ir até a cozinha e verificar se a farofa está no ponto? A voz de Dona Carolina me tirou dos pensamentos. Ela nem olhou para mim quando falou. Seus olhos estavam fixos em uma taça de cristal que segurava contra a luz, procurando imperfeições. A empregada é nova, não confio que ela tenha seguido minha receita corretamente. Sua receita, na minha casa. Engoli seco e me levantei. Sara finalmente olhou para mim e por um segundo, só um segundo minúsculo, vi um lampejo de culpa nos olhos dela. Mas foi só isso. Um lampejo. Nada que a fizesse abrir a boca e dizer: Mãe, fica sentada, eu vou verificar. Ou, Carolina, a farofa está ótima, a Helena que fez ontem. Porque eu tinha feito. Tinha chegado às 6 da manhã, com minha vasilha de farofa, aquela receita que Sara amava desde pequena, com bacon bem picadinho e uvas passas. O segredo que aprendi com minha avó. Tinha deixado na cozinha com um bilhete. Para a ceia de hoje, com amor, mãe. Quando voltei à tarde, como Dona Carolina tinha pedido que eu fizesse para ajudar nos preparativos finais, a farofa não estava mais lá. No lugar, havia outra, claramente comprada em alguma delicatessen cara, com castanhas e frutas secas importadas. Onde está minha farofa? Perguntei para Sara, tentando manter a voz firme. Ela não me encarou. A Carolina achou melhor fazer uma nova, mãe, mais sofisticada, para combinar com o menu. Sofisticada. 40 anos de receita de família não eram sofisticadas o suficiente para a mesa de Natal. Na minha casa.
Fui até a cozinha como uma empregada sendo mandada verificar o trabalho de outra empregada. A jovem que Dona Carolina contratou me olhou com pena. Ela sabia. Todo mundo sabia. Eu era a dona da casa, mas tinha me tornado a ajudante não remunerada das fantasias de grandeza de outra pessoa. Está tudo certo, Dona Helena. Ela murmurou baixinho, mexendo a farofa cara. Dona Carolina já provou 3 vezes. Voltei para a sala. Está perfeita, anunciei, voltando para minha ponta de mesa. Dona Carolina sorriu, aquele sorriso que não chegava aos olhos. Maravilhoso! Sabia que podíamos confiar em você para as tarefas simples. E você? O que faria se fosse tratada assim na casa que você mesma comprou? Eu devia ter reagido ali. Devia ter batido o pé, ter gritado, ter colocado todo mundo para fora. Mas não fiz nada disso. Fiquei sentada, quieta, engolindo a humilhação com a mesma facilidade com que tinha engolido tantas outras nos últimos 2 meses. Porque tinha sido assim. 2 meses de pequenas mortes diárias. Começou 3 semanas depois da mudança. Eu tinha vindo visitar, como combinamos, trazendo umas plantas para o jardim e algumas almofadas que Sara sempre gostou. Quando cheguei, Dona Carolina estava lá. Surpresa! Sara disse, mas sua voz não tinha empolgação nenhuma. A Carolina veio ajudar a decorar. Ajudar a decorar significava jogar fora tudo que eu tinha trazido e substituir por coisas do gosto dela. As almofadas da Sara? Muito antiquadas, querida, vamos doar. As plantas? Atraem insetos, precisamos de algo mais clean, mais minimalista. Minha presença ali começou a se tornar inconveniente. Os almoços de domingo que combinamos, aquela tradição que tínhamos desde que Sara era criança, foram sendo cancelados. Desculpa, mãe. A família do Ricardo vem almoçar hoje. Não vai dar, mãe. A Carolina marcou um chá da tarde com as amigas dela aqui. Hoje não, mãe. Estamos cansados, precisa ser outro dia. O quarto que era para ser meu, o espacinho que combinamos que eu teria para quando quisesse ficar uns dias, se tornou um depósito. Primeiro foram só umas caixas temporárias, depois uma estante, depois uma bicicleta ergométrica que Dona Carolina comprou de presente para Ricardo. Depois, um armário para guardar as roupas de cama realmente boas que ela trouxe do apartamento dela. Tentei falar com Sara. Filha, eu só queria ter um cantinho aqui. Foi o combinado, lembra? Mãe, não dramatiza. Você tem sua casa. Aqui você sempre vai ser bem-vinda. Mas a gente precisa do espaço. São só coisas. A gente reorganiza depois. Depois nunca chegava. Teve o dia do meu aniversário. 58 anos. Eu tinha planejado há semanas. Marquei um jantar aqui mesmo. Nada extravagante. A Beatriz, minha amiga de 40 anos, o casal Mendes, talvez a Júlia do trabalho. Gente simples, gente boa, gente que realmente se importava comigo. Comprei os ingredientes com carinho. A massa fresca para lasanha, tomates vermelhos, manjericão fresquinho. O queijo parmesão legítimo, uma extravagância que me permiti. Ia fazer meu tiramisu que o Marcos amava. Na véspera, Sara me ligou. Eram 9 da noite. Eu já estava de camisola revendo as receitas. A voz dela estava estranha, tensa. Mãe, sobre amanhã, a Carolina organizou uma surpresa aqui em casa para o Ricardo. É o aniversário de casamento dos pais dele. Ela convidou a família toda. Ficou meio complicado fazer seu jantar também. Fiquei em silêncio. Senti meu estômago afundar. Mas, filha, a gente combinou faz semanas. Eu já comprei tudo, já avisei meus amigos. Eu sei, mãe, mas... Ela suspirou frustrada, como se eu é que estivesse sendo difícil. É que ela já convidou todo mundo, reservou o buffet, decorou tudo. Não dá para desmarcar. Você sabe como ela é. A gente comemora seu aniversário outro dia, prometo. Um dia só nosso, bem melhor. Sara, minha voz saiu quebrada. É meu aniversário. É o primeiro desde que seu pai se foi que eu realmente queria comemorar. Silêncio. Depois, baixinho. Mãe, não faz drama. É só um jantar. Drama. Eu estava fazendo drama por querer comemorar meu aniversário na casa que comprei para ela. Está bem? Murmurei. A gente faz outro dia, então. Obrigada por entender, mãe. Te amo. Desliguei e chorei.
Chorei segurando os tomates, chorei olhando a massa fresca, chorei pensando nos amigos que tive que ligar cancelando, porque não conseguia admitir a verdade, que minha filha tinha cancelado meu aniversário para não desagradar a sogra. O dia só nosso nunca aconteceu. Percebi que estava sendo apagada aos poucos. Como uma foto antiga deixada ao sol, as cores iam sumindo, os contornos ficando borrados, até que eventualmente não restaria nada. Teve uma tarde que eu passei no supermercado perto daqui, aquele mercado grande do bairro. Era uma terça-feira normal. Estava escolhendo umas frutas quando ouvi a voz de Dona Carolina no corredor ao lado. Aquela voz metálica, cheia de certezas. Ela estava com uma amiga, as duas com sacolas de marca, roupas caras demais para uma ida ao mercado, falando alto sem se importar quem estava ouvindo. Sabe como é, Marisa? A voz de Carolina ecoava. A mãe dela é, como posso dizer, simples. Muito simples. Não tem o refinamento que a gente esperaria. Coitada, fez o que pôde, mas sinceramente, em reuniões sociais aqui no condomínio, fica difícil. O pessoal já comentou. Outro dia ela apareceu com uma blusa de lã que tinha bolinha, Marisa. Bolinha! Meu coração começou a bater mais rápido. A blusa de lã era um presente que o Marcos tinha me dado. Tinha bolinha porque eu usava há muito tempo, porque era confortável, porque trazia memórias boas. E a Sara não fala nada? A tal Marisa perguntou. A Sara está aprendendo, graças a Deus. No começo, ficava naquela de defender. Ah, mas é minha mãe, ela sempre fez tudo por mim. Mas aos poucos, ela está entendendo que certas pessoas simplesmente não se encaixam em certos ambientes. Não é maldade, é realidade. É melhor para todo mundo. A Helena fica mais confortável com as amigas dela, naquele ambiente mais modesto, e a gente pode receber nossos amigos sem constrangimentos. Semana passada, tivemos um jantar com o diretor do banco do meu marido. Imagina se a Helena estivesse aqui? Você é prática, Carolina. O Ricardo faz o que eu falo, querida. Sempre fez. E olha, entre nós, foi uma sorte a Helena ter colocado aquele dinheiro todo na casa. Pelo menos ela serviu para alguma coisa, não é? Agora é só ela entender o lugar dela e parar de aparecer tanto. Fiquei parada, segurando uma manga, sentindo minha mão tremer. Constrangimento. Modesta. Serviu para alguma coisa. Eu era um constrangimento na casa que comprei para minha filha ser feliz. Uma casa que valia cada gota de suor, cada madrugada acordada, cada centavo guardado com sacrifício. Não confrontei. Não falei nada. Paguei minhas compras e fui embora, chorando no carro por 20 minutos antes de conseguir dirigir de volta para meu apartamento. Meu apartamento pequeno, antigo, no prédio sem portaria chique, mas que era meu, que era digno, que tinha sido bom o suficiente para criar Sara a vida inteira, mas que agora era simples demais. E ainda assim, ainda depois de tudo isso, quando Sara me ligou para convidar para a ceia de Natal, eu disse sim, porque ela é minha filha, porque eu não tinha mais ninguém, porque o Natal é sagrado, é família, é união, ou pelo menos era isso que eu pensava. Mas agora, sentada naquela ponta de mesa, vendo Dona Carolina comandar tudo como se fosse a dona da casa, vendo Sara curvar a cabeça e aceitar cada ordem, vendo Ricardo fingir que estava tudo normal, eu entendi uma coisa. Eu tinha sido idiota. Não, pior que idiota. Eu tinha sido conivente com minha própria humilhação. Tinha aceitado cada desrespeito com um sorriso forçado. Tinha engolido cada ofensa pensando que era para o bem da família, que era para não criar conflito, que era porque o amor de mãe é assim mesmo, incondicional. Mas amor incondicional não significa aceitar ser tratada como lixo. A ceia começou. Os pratos iam e vinham, tudo impecável, tudo caro, tudo exatamente como Dona Carolina planejou. As conversas eram sobre viagens que eles iam fazer, restaurantes novos que precisavam experimentar, reformas que Dona Carolina sugeria para valorizar ainda mais o imóvel. O imóvel. Meu imóvel. Ninguém me perguntou como eu estava, ninguém agradeceu por eu ter vindo. Ninguém fez um brinde a mim, a mãe, a avó que um dia Sara talvez desse para essa casa que eu comprei. Eu era um fantasma na minha própria propriedade. Foi quando decidi.
Ali mesmo, com o gosto amargo de peru seco na boca e o barulho de risadas falsas nos ouvidos, eu decidi que aquilo ia acabar. Na manhã seguinte, dia 25 de dezembro, liguei para o Dr. Almeida. Eram 7 da manhã. Eu não tinha dormido. Tinha passado a noite inteira olhando para o teto do meu quarto, ouvindo o barulho dos fogos de artifício dos vizinhos que ainda comemoravam, pensando em cada humilhação, cada desrespeito, cada momento em que engoli minha dignidade. Ele atendeu no terceiro toque, a voz sonolenta, mas preocupada. Dona Helena, tudo bem? É Natal? Aconteceu algo? Doutor, minha voz saiu firme, mais firme do que tinha estado em meses, e isso me surpreendeu. Eu preciso vender a casa. A casa da Zona Sul que está no meu nome. Preciso vender rápido, e preciso que os atuais ocupantes recebam ordem de despejo. O senhor pode fazer isso? Silêncio do outro lado. Ouvi ele respirar fundo. Ouvi o som de passos, provavelmente se levantando da cama, se afastando da esposa para não acordá-la. Depois, a voz dele ficou séria, profissional, mas com um toque de preocupação que eu conhecia bem. Posso. Legalmente não tem problema nenhum. A casa está no seu nome, a escritura está limpa, o senhor tem todo o direito. Mas, Dona Helena... Ele fez uma pausa. A senhora tem certeza absoluta disso? É sua filha, é Natal. Essas coisas, às vezes, no calor do momento, a gente toma decisões que depois... Doutor, cortei, minha voz ainda firme. Ontem eu passei o Natal sentada na ponta da mesa, na minha casa. A sogra da minha filha deu ordens para a empregada que ela contratou. Ela escolheu o menu, a decoração, quem sentaria onde. Minha filha não disse uma palavra em minha defesa. Nenhuma. Meu genro fingiu que estava no celular o tempo todo para não ter que me olhar nos olhos. Eu levei farofa, aquela receita de 40 anos que a Sara ama desde criança. Jogaram fora e fizeram outra, mais sofisticada. Justamente por isso, doutor. É Natal. E ontem eu descobri que não tenho família. Tenho aproveitadores. E aproveitadores não merecem presentes de R$ 1.400.000. Ouvi ele suspirar. Um suspiro longo e pesado. Dona Helena, eu entendo sua dor. Juro que entendo. Mas pense bem. Isso vai causar uma ruptura permanente. A Sara é sua única filha. O senhor Marcos me fez prometer que cuidaria da senhora e da família. Eu sei que ele não ia querer. O Marcos... Minha voz falhou pela primeira vez. O Marcos me fez prometer que eu ia cuidar de mim também, que eu ia ser feliz. Não posso ser feliz sendo um capacho, doutor. Não posso. Outro silêncio. Quando ele falou de novo, a voz estava resignada, mas respeitosa. Vou precisar de alguns dias para organizar a papelada e encontrar um comprador rápido. Provavelmente vamos ter que baixar um pouco o preço para fechar rápido. Talvez uns 10% abaixo do valor de mercado. A senhora aceita isso? Aceito. Não me importo com o dinheiro. Vende pelo que conseguir. Vende até mais barato se precisar. Só quero que seja rápido e legal. Impecável. Que não tenha como contestar. Que quando eles receberem a notícia, já seja irreversível. Entendido. Me dá uma semana, no máximo 10 dias. Vou procurar investidores que compram imóveis para locação. Eles fecham rápido e pagam à vista. A senhora quer que eu tente conversar com a Sara antes? Explicar a situação? Não. Nenhuma conversa. Nenhum aviso. Eles que descubram da mesma forma que eu descobri que não era bem-vinda na ceia de Natal. De surpresa. Ele não perguntou mais nada. Não precisava. O Dr. Almeida me conhecia há 23 anos, desde que o Marcos contratou ele para fazer nosso testamento quando a Sara nasceu. Ele me viu construir tudo do zero. Me viu enviuvar. Me viu continuar forte. Sabia que eu não tomaria uma decisão dessas se não tivesse sido empurrada até o limite, até o ponto onde a dor de agir era menor que a dor de continuar aceitando. Desliguei o telefone e olhei pela janela do meu apartamento. O dia estava bonito, ensolarado. Famílias passavam na rua, crianças com brinquedos novos, casais de mãos dadas. Eu estava sozinha, mas pela primeira vez em meses não me senti mal com isso. Senti alívio. Desliguei o telefone e olhei pela janela do meu apartamento. O dia estava bonito, ensolarado, famílias passavam na rua, crianças com brinquedos novos do Natal, casais de mãos dadas, carros buzinavam,
A vida seguia como sempre seguiu, indiferente às pequenas tragédias pessoais que acontecem dentro das casas, dos corações, das famílias que de fora parecem perfeitas. Eu estava sozinha, mas pela primeira vez em meses não me senti mal com isso. Senti alívio, como se tivesse tirado um sapato apertado depois de um dia inteiro caminhando. Doía sim, doía muito, mas era uma dor diferente. Era a dor de quem finalmente para de fingir que está tudo bem. Fiz um café, sentei na minha varanda pequena, aquela que dá para a rua movimentada, e fiquei ali só observando. Pensei no Marcos, no que ele diria se estivesse aqui. Parte de mim achava que ele ficaria bravo, que diria que eu estava sendo radical demais, que família é sagrada, que a gente perdoa sempre. Mas a parte maior, a parte que realmente o conhecia, sabia que ele ia me abraçar e dizer: "Finalmente, Lena. Finalmente você escolheu você." O celular tocou. Era Sara. Meu estômago apertou, mas eu atendi. "Oi, mãe." A voz dela estava normal, alegre até. "Só queria agradecer por ontem. Sei que você não ficou muito tempo, mas foi legal ter você aqui. A Carolina comentou que você parecia cansada. Está tudo bem?" Cansada. Claro que a Carolina ia notar que eu estava cansada. Cansada de ser humilhada, cansada de ser invisível, cansada de engolir desrespeito com um sorriso na cara. "Estou bem, filha." Menti. Ou talvez não fosse mentira. Eu estava bem. Pela primeira vez em muito tempo, estava tomando uma decisão por mim. Só um pouco cansada mesmo. Natal é sempre corrido, né? Verdade. "Olha, mãe, a Carolina vai organizar uma festa de Ano Novo aqui. Algo mais íntimo. Só família e amigos próximos. A gente queria que você viesse, mas..." Ela fez uma pausa e eu já sabia o que vinha. Seria mais para o finalzinho, sabe? Tipo meia-noite, para o brinde. É que ela quer fazer um jantar formal antes e ficaria muita gente. O espaço é meio apertado. Espaço apertado. A casa tinha 250 metros quadrados. 4 quartos, 3 banheiros, sala de estar, sala de jantar, cozinha americana, área gourmet. Espaço apertado. Entendi. Foi tudo o que consegui dizer. "Você entende, né, mãe? A gente te ama, mas você sabe como é. A Carolina gosta de organizar do jeito dela, e a gente não quer criar conflito. A gente não quer criar conflito. Como se eu é que fosse o problema. Como se minha presença, minha existência, fosse a causadora de conflitos." "Claro, Sara. Sem problema. Eu tinha outros planos de qualquer forma." Não tinha. Não tinha plano nenhum. Provavelmente ia ficar em casa, sozinha, vendo a queima de fogos pela TV. Mas ela não precisava saber disso. "Que bom, mãe. Então a gente se fala no Ano Novo, tá? Te amo." "Te amo também." Desliguei e deixei o celular na mesa. Não chorei. Achei que fosse chorar, mas não veio lágrima nenhuma. Só um vazio estranho, como se algo dentro de mim tivesse finalmente se quebrado de vez, e agora não doesse mais. Só estava vazio. Os dias seguintes foram estranhos. O Dr. Almeida me ligava com atualizações. Tinha encontrado um fundo de investimento interessado em imóveis para locação. Eles compravam rápido, pagavam à vista, não faziam muitas perguntas. O valor seria de 1.300.000, 100 mil a menos do que eu paguei, mas ainda assim uma quantia considerável. Eu aceitei sem pestanejar. "Dona Helena," ele disse na 4ª ligação, "a papelada está quase pronta. Mais 3 dias e fechamos. A senhora ainda tem certeza absoluta? Depois que assinar, não tem volta. A ordem de despejo vai ser emitida imediatamente." "Tenho certeza, doutor. Pode seguir." Enquanto isso, a vida seguia. Sara me mandava mensagens de vez em quando, fotos da casa, da decoração nova que Dona Carolina tinha feito, do jantar que tinham recebido uns amigos. Em todas as fotos, a casa estava impecável. Minha casa. Os móveis que eu tinha ajudado a escolher, as paredes que eu tinha ajudado a pintar no primeiro fim de semana depois da compra, o jardim onde eu tinha plantado as roseiras, tudo estava perfeito. Tudo menos eu, que não aparecia em nenhuma foto. Teve um dia que encontrei a Beatriz, minha amiga, para tomar café. A gente se conhece desde que nossas filhas estudavam juntas no fundamental. Ela sempre foi direta, sem papas na língua. "Você está diferente, Lena," ela disse,
me encarando por cima da xícara de cappuccino. Aconteceu alguma coisa? Contei tudo. Cada humilhação, cada desrespeito, cada momento em que engoli minha dignidade, pensando que estava sendo uma boa mãe. Contei sobre a ceia de Natal, sobre estar sentada na ponta da mesa, sobre a farofa jogada fora, sobre o convite para a festa de Ano Novo só para o brinde. E então contei sobre a casa estar sendo vendida. Beatriz ficou em silêncio por um tempo longo. Quando finalmente falou, a voz dela estava séria. Você fez o certo. Fiz? Fez, Lena. Olha, eu sei que a gente sempre acha que tem que engolir tudo pelos filhos, que amor de mãe é sacrifício, é aceitar qualquer coisa. Mas tem uma diferença entre sacrifício e autodestruição. O que você estava fazendo era se destruindo aos poucos, deixando aquela mulher e sua própria filha te pisotearem. Isso não é amor, isso é doença. Mas ela é minha filha, Bia, minha única filha. E você é sua única mãe. E ela te perdeu, não por culpa sua, mas por escolhas dela. Ela escolheu a sogra em vez de você. Escolheu o conforto material em vez da dignidade de quem deu esse conforto para ela. Agora, ela vai aprender que escolhas têm consequências. Saí de lá me sentindo um pouco melhor. Não completamente bem, porque ainda doía, ainda dói, mas pelo menos não me sentindo mais como uma louca, como uma vilã por ter tomado aquela decisão. A Beatriz tinha razão. Eu tinha dado tudo para Sara, mas em nenhum momento tinha pedido que ela me tratasse como lixo em troca. No dia 30 de dezembro, o Dr. Almeida me ligou. Está feito, dona Helena. A venda foi registrada em cartório hoje. O dinheiro já está na sua conta. A ordem de despejo vai ser entregue amanhã, dia 31, às 10 da manhã. Eles terão 30 dias para desocupar o imóvel. 30 dias. 1 mês. 1 mês para Sara e Ricardo encontrarem outro lugar. Para Dona Carolina entender que não mandava em tudo, para todos entenderem que eu não era um capacho. Obrigada, doutor, pelo trabalho e por tudo. Pelo conselho de manter a casa no meu nome. O senhor estava certo. Eu queria estar errado, dona Helena. Juro que queria. Mas a vida é assim. A gente aprende a se proteger depois de levar muita porrada. A senhora aprendeu. Tarde, mas aprendeu. Desliguei e fui até a janela. Lá fora, as pessoas estavam se preparando para a virada do ano. Decoração, fogos, esperança de que o ano novo traria coisas melhores. Eu também tinha esperança. Não de reconciliação, não ainda, mas esperança de que finalmente, aos 58 anos, eu estava aprendendo a me respeitar. O dia 31 de dezembro amanheceu. Eu acordei cedo, meu coração batendo forte. Sabia que a qualquer momento o oficial de justiça estaria entregando a ordem de despejo. Imaginei a cena. Sara abrindo a porta, esperando talvez um entregador com alguma encomenda para a festa que Dona Carolina organizaria. O oficial entregando o envelope oficial. A confusão, a correria para ler, para entender. O telefone tocou ao meio-dia. Era Sara, mas dessa vez a voz não estava alegre, não estava normal. Estava desesperada, chorando, gritando. Mãe! Mãe! O que você fez? O que você fez? Respirei fundo. Minha mão tremia segurando o telefone. O que eu tinha que fazer, Sara? Você vendeu a casa? Você vendeu nossa casa? Ela estava soluçando, a voz quebrando a cada palavra. Como você pôde? Como você pôde fazer isso com a gente? A casa sempre foi minha, Sara. Sempre esteve no meu nome. Você sabia disso. Mas você disse que era para a gente. Você disse que era um presente. Era. Até vocês me tratarem como empregada. Até sua sogra decidir que eu não me encaixava no ambiente. Até você permitir que ela me humilhasse repetidas vezes, sem mover um dedo para me defender. Mãe, eu... A voz dela estava mais baixa agora, ainda chorando. Eu não sabia que você estava se sentindo assim. E essa foi a gota d'água. Essa foi a frase que me fez sentir uma raiva que eu nem sabia que era capaz de sentir. Não sabia? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia, mais firme também. Não sabia que jogar minha farofa fora me machucava?
Não sabia que cancelar meu aniversário porque a Carolina organizou uma festa era desrespeitoso? Não sabia que me colocar na ponta da mesa, na minha própria casa, na ceia de Natal, era humilhante? Não sabia que me convidar só para a meia-noite do Ano Novo, como se eu fosse visita indesejada, era me tratar como lixo? Você não sabia, Sara, ou você simplesmente não quis ver? Silêncio. Só o som dela, chorando baixinho. Você escolheu, filha. Toda vez que ficou quieta quando ela me desrespeitou, você escolheu. Toda vez que concordou com os planos dela que me excluíam, você escolheu. Toda vez que priorizou não criar conflito com ela, em vez de defender sua mãe, você escolheu. E agora eu também estou escolhendo. Estou escolhendo minha dignidade. Estou escolhendo me respeitar, já que você não fez isso por mim. Mãe, por favor. A voz dela estava fraca agora, desesperada. A gente pode conversar, pode resolver isso. Eu vou falar com a Carolina, vou colocar limites, vou... Agora? Agora que perdeu a casa, você vai colocar limites? Não, Sara, já passou da hora. Vocês têm 30 dias para sair. Usem esse tempo para refletir sobre como chegaram aqui. E quando saírem, quando estiverem morando em um lugar que é realmente de vocês, talvez, só talvez, a gente possa conversar sobre reconstruir alguma coisa. Mas agora não. Agora eu preciso de distância. Eu preciso de paz. Mãe, não desliga. Por favor, não desliga. Mas eu desliguei. E desliguei o som do celular. Porque sabia que ela ia ligar de novo, que Ricardo ia ligar, que talvez até Dona Carolina teria a coragem de ligar para tentar me convencer a voltar atrás. Mas não tinha volta. A casa estava vendida. O dinheiro estava na minha conta. A decisão estava tomada. Sentei no sofá e pela primeira vez chorei. Chorei tudo que não tinha chorado nos últimos meses. Chorei pela filha que achei que tinha criado e que não reconhecia mais. Chorei pela relação que tinha se desintegrado sem eu perceber. Chorei pelo Marcos, que não estava mais aqui para me dizer se eu tinha feito a coisa certa. Mas no meio das lágrimas, também senti algo diferente. Senti que um peso enorme tinha saído das minhas costas. Senti que finalmente, depois de tanto tempo carregando o mundo nas costas, eu tinha colocado ele no chão e dito: não é mais problema meu. E você? Conseguiria fazer o que eu fiz? Conseguiria colocar limites mesmo sabendo que isso ia causar uma dor terrível? O celular vibrou a tarde inteira. Mensagens de Sara, de Ricardo, até uma de Dona Carolina, que tinha a audácia de me dizer que eu estava sendo irracional e vingativa. Eu não respondi nenhuma. Só olhava as mensagens aparecerem e desaparecerem da tela, como ondas batendo na praia e voltando para o mar. À noite, a Beatriz me ligou. Vai ficar sozinha hoje? Na virada? Vou. Está tudo bem. Mentira. Vem para cá. A gente vai estar eu, o Paulo, as meninas. Nada muito elaborado, só um jantar simples e os fogos. Vem, Lena, você não precisa estar sozinha hoje. Pensei em recusar. Pensei em dizer que queria ficar na minha, que estava tudo bem. Mas a verdade era que eu não queria estar sozinha. Não naquele dia. Não depois de tudo. Eu vou. Obrigada, Bia. Não precisa agradecer. É para isso que servem as amigas. Fui. Coloquei uma roupa simples, levei uma sobremesa, dirigi até a casa da Beatriz. A noite estava bonita. O céu limpo, cheio de estrelas. No rádio, tocava aquelas músicas de fim de ano, aquelas que falam sobre recomeços e esperança. Na casa dela, fui recebida com abraços calorosos. As filhas dela, já adultas, me abraçaram com força. O Paulo, marido dela, fez questão de servir meu prato pessoalmente. E pela primeira vez em meses, eu me senti bem-vinda. Me senti vista. Me senti importante. Durante o jantar, não falamos sobre o que aconteceu. Falamos sobre planos para o ano novo, sobre viagens que gostaríamos de fazer, sobre livros que queríamos ler, sobre a vida. Sobre tudo menos o elefante na sala que era minha filha, tendo acabado de descobrir que perdeu a casa. À meia-noite, fomos para o jardim. Os fogos começaram a estourar no céu, cores explodindo contra o escuro da noite. Todo mundo brindando, se abraçando, desejando felicidade. Beatriz me puxou para um abraço. Feliz ano novo, Lena. Esse ano vai ser seu. Eu sei que vai.
Feliz Ano Novo, Bia. Obrigada por estar aqui. Sempre. Olhei para o céu, para os fogos coloridos, para as estrelas que brilhavam entre as explosões de luz. E fiz uma promessa para mim mesma. Uma promessa que deveria ter feito há muito tempo. Esse ano eu ia viver para mim. Ia fazer as coisas que sempre quis fazer, mas nunca fiz porque estava ocupada demais cuidando dos outros. Ia viajar, ia pintar, ia ler, ia conhecer gente nova. Ia ser Helena de novo. Não só a mãe da Sara, não só a viúva do Marcos, mas Helena. Uma mulher de 58 anos que finalmente estava aprendendo que se respeitar não é egoísmo, é sobrevivência. O primeiro dia do Ano Novo amanheceu claro e ensolarado. Acordei na casa da Beatriz, no quarto de hóspedes, com aquela sensação estranha de quando você dorme em um lugar diferente. Por um momento, esqueci tudo o que tinha acontecido. Mas então a memória voltou como uma onda. A casa vendida. Sara desesperada. A decisão tomada. Não me arrependi. Voltei para casa no meio da manhã. O apartamento estava silencioso, arrumado, esperando por mim. Liguei o celular que tinha ficado desligado desde a noite anterior. 37 chamadas perdidas. 23 mensagens. Todas de Sara, Ricardo e alguns números desconhecidos que imaginei serem de amigos deles tentando mediar a situação. Li as mensagens. A maioria eram variações do mesmo tema. Mãe, por favor, vamos conversar. Não faz isso com a gente pode resolver. Foi um mal-entendido. Ricardo mandou uma longa mensagem dizendo que entendia minha frustração, que ia conversar seriamente com a mãe dele, que as coisas iam mudar. Mas uma mensagem me chamou a atenção. Era de um número que eu não conhecia, mas a mensagem dizia: Dona Helena, aqui é a Carolina. Preciso conversar com a senhora urgentemente. É sobre o bem-estar da Sara. O bem-estar da Sara. Como se eu não tivesse pensado no bem-estar da Sara cada dia dos últimos 58 anos. Como se cada centavo guardado, cada sacrifício feito, cada noite sem dormir, não tivesse sido pelo bem-estar dela. Bloqueei o número. Bloqueei o número de Ricardo também. O de Sara, deixei. Porque algum dia, talvez, a gente precisaria conversar. Mas não agora. Agora era tempo de silêncio, de distância, de cura. Fiz um café e sentei com meu caderno velho, aquele que o Marcos tinha me dado anos atrás e que eu nunca tive coragem de usar porque parecia caro demais, importante demais. Abri na primeira página em branco e comecei a escrever. Escrevi tudo. Cada sentimento, cada mágoa, cada momento de dor dos últimos meses. Escrevi sobre a decisão de vender a casa, sobre como foi sentar naquela ponta de mesa e sentir minha dignidade sendo pisoteada. Escrevi sobre o medo de estar fazendo a coisa errada, sobre a culpa que ainda sentia, mas também sobre o alívio. E então escrevi sobre o que queria para mim, sobre os sonhos que tinha adiado, sobre as coisas que sempre quis fazer, sobre quem eu queria ser agora que não era mais definida apenas por ser mãe ou esposa. As horas passaram. Quando olhei de novo para o relógio, já eram 4 da tarde. Minha mão doía de tanto escrever, mas meu peito estava mais leve. O telefone tocou. Era o doutor Almeida. Dona Helena, feliz ano novo. Só ligando para confirmar que está tudo certo com a documentação. O dinheiro foi creditado integralmente na sua conta ontem. Os novos proprietários vão fazer vistoria na casa dia 5. Bem, recebi algumas ligações hoje. Do genro, da filha, até da tal Dona Carolina. Todos querendo saber se tem como reverter. E tem? Tecnicamente? Não. A venda está registrada, o dinheiro mudou de mãos. Seria necessário os novos donos concordarem em vender de volta pelo mesmo preço, o que é improvável. E mesmo que concordassem, a senhora teria que querer. Quer? Não. Não quero. Imaginei. Então está tudo certo. Eles têm até o final de janeiro para sair. Qualquer problema, a senhora me liga. Obrigada, doutor, por tudo. Desliguei e olhei pela janela. Lá fora, a vida seguia. Pessoas voltando de viagens, crianças brincando na rua, carros passando. Tudo normal, tudo comum. Mas para mim, nada era mais o mesmo. Eu tinha feito a coisa mais difícil da minha vida.
Tinha colocado um limite na minha própria filha. Tinha dito não quando a vida inteira aprendi a dizer sim. E pela primeira vez em muito tempo, estava em paz com isso. Os primeiros 15 dias de janeiro foram os mais estranhos da minha vida. Eu acordava cada manhã esperando sentir remorso, esperando que a culpa me engolisse, que eu corresse de volta e dissesse que tinha sido tudo um erro, que eles podiam ficar com a casa, que eu perdoava tudo. Mas o remorso não vinha. A culpa não vinha. O que vinha era uma clareza estranha, quase assustadora, como se eu tivesse passado anos andando com os olhos vendados e finalmente alguém tivesse arrancado a venda. Comecei a fazer coisas que nunca tinha feito. Pequenas coisas, bobas até, mas que significavam o mundo para mim. Acordei um dia e decidi pintar de novo. Tinha parado há anos, desde que o Marcos ficou doente e todo o meu tempo virou cuidado, trabalho, preocupação. Comprei telas, tintas, pincéis novos. Passei uma tarde inteira na loja de materiais artísticos, tocando cada tubo de tinta como se fosse tesouro. A moça do caixa sorriu para mim. Voltando a pintar? Voltando a viver, respondi. E ela não entendeu, mas eu entendi. E era isso que importava. Instalei um pequeno ateliê na varanda do meu apartamento. Nada muito elaborado, só uma mesinha, as tintas organizadas, um cavalete que comprei usado. Comecei pintando coisas abstratas, só cores, formas, sentimentos que não conseguia colocar em palavras. Vermelho raiva, azul tristeza, amarelo esperança. A Beatriz vinha me visitar quase todos os dias. Às vezes trazendo comida, às vezes só para ficar em silêncio comigo, bebendo café e olhando as pinturas. Ela entendia que eu precisava de presença, mas não de conversa forçada. Você está diferente, Lena. Ela disse uma tarde, olhando uma tela que eu tinha acabado de terminar. Mais leve. Mesmo com tudo que está acontecendo, você parece mais leve. É porque eu parei de carregar o peso do mundo, respondi. Parei de achar que sou responsável pela felicidade de todo mundo, menos da minha. Sara tentou me ligar algumas vezes na primeira semana. Eu não atendia, mas ouvia as mensagens de voz que ela deixava. A voz dela foi mudando com os dias. No começo, era desespero puro, choro, súplicas. Depois virou raiva, acusações de que eu era egoísta, de que estava destruindo a vida deles por orgulho. Depois voltou para súplicas, mais diferentes, mais maduras talvez, pedindo pelo menos uma conversa, uma chance de se explicar. Eu não respondi. Ainda não estava pronta. E comecei a perceber uma coisa importante. Eu não precisava estar pronta no tempo de ninguém. Não precisava perdoar porque já passou tempo suficiente ou porque família é família. Eu podia ter meu tempo, meu luto, minha cura. No 10º dia de janeiro, Ricardo apareceu na porta do meu apartamento. Eram 7 da noite. Eu estava com roupa de pintar, toda suja de tinta, os cabelos presos de qualquer jeito. Quando abri a porta e vi ele ali, meu coração disparou. Ele estava diferente. Magro, cansado, com olheiras profundas, a roupa amarrotada, o cabelo despenteado, nada do genro sempre arrumado que conhecia. Dona Helena! A voz dele saiu rouca. Por favor, me dá 5 minutos. Só 5 minutos. Parte de mim queria fechar a porta na cara dele. Mas outra parte, talvez a parte que ainda tinha alguma esperança em algo, deixou ele entrar. Ficamos na sala, em pé, um de frente para o outro. Ele não sabia onde pôr as mãos, alternava o peso de um pé para o outro, olhava para o chão. Eu não sabia, ele começou, a voz falhando. Juro por Deus que eu não sabia o quanto minha mãe estava sendo, o quanto a gente estava sendo cruel com a senhora. Eu achei que eram só detalhes, sabe? Nada de muito grave. A Sara falava que a senhora entendia, que estava tudo bem. E você acreditou? Ele engoliu seco. Eu queria acreditar. Era mais fácil acreditar. Porque se eu admitisse o que estava acontecendo, eu teria que fazer algo. Teria que confrontar minha mãe. E ele passou a mão pelo rosto. Eu sempre fui covarde com ela. Sempre fiz o que ela quis. Casei, estudei engenharia, escolhi esse emprego, morei nessa cidade, tudo porque era o que ela queria.
E quando ela começou a controlar nossa casa, eu deixei, porque era mais fácil deixar do que brigar. E a Sara, sua esposa, ela também deixou? A Sara. Ele respirou fundo. A Sara está destruída, dona Helena. Ela não come, mal dorme, chora o dia inteiro. Ela entendeu agora, entendeu tudo. Mas é tarde. A gente sabe que é tarde. É, concordei, minha voz mais firme do que imaginei que seria. É tarde. Vocês tiveram meses para entender. Tiveram cada vez que eu levei comida e jogaram fora. Cada vez que cancelaram compromisso comigo. Cada vez que me colocaram em último lugar. Tiveram chances, Ricardo. Muitas chances. Eu sei. Ele estava chorando agora. Lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. E eu sei que a gente não merece perdão. Não merece uma segunda chance. Mas a Sara é sua filha. Eu sei que a senhora está com raiva. Eu sei que tem todo o direito. Mas ela precisa da senhora. Ela sempre precisou. Engraçado. Minha voz saiu gelada. Porque nas últimas vezes que tentei estar presente, fui tratada como empregada. Fui colocada na ponta da mesa no Natal. Fui convidada só para a meia-noite do Ano Novo. Não parecia que alguém precisava de mim. Parecia que eu estava atrapalhando. Ricardo não tinha resposta para isso. Ficou ali, chorando em silêncio como uma criança perdida. Vocês já encontraram outro lugar? Perguntei, mais para mudar de assunto do que por real interesse. Encontramos um apartamento pequeno. 2 quartos, longe do trabalho. É o que a gente consegue pagar com nossos salários. Sem a casa que a senhora deu, a gente é só mais um casal jovem tentando sobreviver. Exatamente o que era para ser, pensei. Mas não falei. E sua mãe? Cortei contato. Por enquanto, pelo menos. Falei para ela que foi culpa dela, que ela destruiu minha família, que eu não quero vê-la até que ela entenda o que fez. Ela não recebeu bem. Está dizendo que eu sou ingrato, que ela só quis o melhor sempre. Típico. Ele limpou o rosto com a manga da camisa. Dona Helena, eu não vim aqui pedir a casa de volta. Eu sei que isso é impossível. Vim pedir que um dia, quando a senhora estiver pronta, dê uma chance para a gente mostrar que aprendemos, que mudamos, que entendemos. Olhei para ele por um longo momento. Vi um homem que finalmente estava crescendo. Tarde demais, talvez, mas crescendo. Vi alguém que estava pagando pelas próprias escolhas ou pela falta delas. Eu vou pensar, foi tudo que disse. Mas não agora. Agora eu preciso de distância. Preciso descobrir quem eu sou quando não estou sendo pisoteada por gente que deveria me amar. Ele acenou com a cabeça, derrotado. Obrigado por me ouvir. E sinto muito. Por tudo. Depois que ele saiu, sentei no sofá e fiquei olhando para o nada por um tempo. Senti algo estranho no peito. Não era satisfação com o sofrimento dele, não era vingança saciada. Era algo mais triste, mais melancólico. Era a confirmação de que eu tinha feito a coisa certa, mas que fazer a coisa certa dói. Dói muito. Na semana seguinte, Sara tentou vir também, mas eu não abri a porta. Vi ela pelo olho mágico, em pé no corredor, batendo e chamando meu nome. Ela estava ainda pior que Ricardo. Magra demais, o rosto inchado de tanto chorar, roupas largas que pareciam engoli-la. Mãe, por favor. Ela soluçava do outro lado da porta. Por favor, só me deixa falar com você. Só 5 minutos. Eu preciso pedir perdão. Eu preciso que você saiba que eu entendi. Que eu sei que fui uma filha horrível. Que eu sei que magoei você. Fiquei ali, do outro lado da porta, minha mão na maçaneta, querendo abrir, mas não conseguindo. Porque se eu abrisse, se eu visse ela assim, todo o meu propósito ia desmoronar. Eu ia abraçá-la, ia dizer que estava tudo bem, ia perdoar tudo. E não estava pronta para isso. Ainda não. Mãe, eu te amo, ela disse, a voz quebrando. Eu sempre te amei. Eu só fui covarde. Tive medo de desagradar a Carolina, tive medo de perder o conforto, tive medo de ser forte. Mas agora eu entendi. Entendi que perdi a única pessoa que realmente importava. Perdi você. Fechei os olhos, encostei a cabeça na porta, lágrimas escorrendo silenciosas pelo meu rosto. Mas não abri.
Não podia abrir. Ainda não. Depois de meia hora, ela foi embora. Ouvi os passos dela se afastando pelo corredor, o som do elevador e então silêncio. E você? Conseguiria manter a porta fechada? Conseguiria não ceder vendo sua filha assim? O dia da mudança foi dia 28 de janeiro. Eu não fui lá. Não queria ver, não queria presenciar. Mas o Dr. Almeida foi, como meu representante, para garantir que tudo saísse conforme o legal. Ele me ligou no final da tarde. Está feito, dona Helena. Eles entregaram as chaves, a casa foi vistoriada, está tudo em ordem. Os novos proprietários já assumiram. Como eles estavam? Destroçados, ele respondeu, honesto. A Sara chorou a mudança inteira. O Ricardo estava sério, ajudando os carregadores em silêncio. Dona Carolina não apareceu, claro. Mas o quê? A Sara me pediu para entregar isso para a senhora. Ele fez uma pausa. É uma carta. Posso levar no seu apartamento amanhã? Pode. Desliguei e fiquei olhando pela janela. Era o fim de janeiro. 1 mês desde que tomei aquela decisão. 1 mês desde que coloquei minha dignidade acima da conveniência de todos. Não me arrependi. Mas doía. Doía como dói arrancar um dente podre. Necessário, mas doloroso. No dia seguinte, o Dr. Almeida apareceu com um envelope branco. Simples, fino, meu nome escrito com a letra tremida da Sara na frente. Peguei em peso, minha mão tremendo ligeiramente. A senhora quer que eu fique enquanto lê? Não, obrigada, doutor. Preciso fazer isso sozinha. Depois que ele saiu, sentei na varanda, onde ficava meu ateliê improvisado. Telas pela metade me cercavam, cores vibrantes gritando sentimentos que eu estava aprendendo a processar. Segurei o envelope por um tempo longo antes de abrir. Quando finalmente rasguei o papel, dentro havia 3 páginas escritas à mão. A letra da Sara, que conhecia desde que ela aprendeu a escrever na primeira série. Comecei a ler. Mãe, não sei se você vai ler isso. Não sei se tem alguma coisa que eu possa dizer que faça diferença. Mas eu preciso tentar. Passei o último mês inteiro tentando entender como cheguei aqui. Como deixei as coisas chegarem a esse ponto. E a verdade é que não tem uma resposta simples. Foi um pouco a cada dia, uma pequena concessão de cada vez, até que eu olhei ao redor e não reconheci mais quem eu tinha me tornado. Eu me lembro de quando o papai morreu. Eu tinha 25 anos, estava começando minha carreira, achando que sabia tudo sobre a vida. Mas quando ele se foi, eu desmoronei. E você estava lá, sempre estava lá, segurando minha mão, me deixando chorar no seu ombro, dizendo que ia ficar tudo bem mesmo quando você também estava destruída por dentro. Eu me lembro de cada sacrifício que você fez. Cada vez que trabalhou horas extras para pagar minha faculdade. Cada vez que escolheu o ônibus em vez do táxi para economizar. Cada vez que comprou para mim em vez de comprar para você. Eu via, mãe. Eu sempre vi. Mas na hora de retribuir, quando você precisou de mim, eu falhei. A Carolina, ela não é uma pessoa má, mas ela é controladora, manipuladora, e eu deixei que ela fosse, porque era mais fácil concordar do que confrontar. Porque o Ricardo não tinha coragem de enfrentar a mãe dele, e eu não tinha coragem de enfrentar o fato de que meu casamento tinha esse problema gigante no meio. Cada vez que ela te desrespeitou e eu fiquei quieta, uma parte de mim morreu. Eu sabia que estava errado, sabia que você estava sofrendo. Mas eu empurrei com a barriga, achando que você ia aguentar para sempre, que mães sempre aguentam tudo, que seu amor era incondicional e isso significava que você ia aceitar qualquer coisa. Eu estava errada, tão errada. Aquele Natal na ponta da mesa, mãe, eu vi sua cara, vi o que estava acontecendo. E eu deveria ter levantado, deveria ter colocado você no lugar de honra, deveria ter mandado a Carolina embora. Mas eu fiquei paralisada. Paralisada pelo medo de criar conflito, paralisada pela minha própria covardia. Perder a casa foi horrível, foi humilhante, foi doloroso. Mas sabe o que foi pior? Foi perceber que mereci. Foi olhar no espelho e ver uma pessoa que eu não respeitava. Uma pessoa que traiu a própria mãe por conforto material. O Ricardo e eu estamos no apartamento novo agora. É pequeno, é longe, é difícil. Mas pela primeira vez, estamos construindo algo que é realmente nosso.
sem a influência da mãe dele, sem dinheiro que não ganhamos. E sabe de uma coisa estranha? Eu me sinto mais limpa, como se tivesse lavado uma sujeira que estava grudada em mim há tempo demais. O Ricardo cortou relações com a Carolina. Ele disse que ela pode voltar a fazer parte da nossa vida quando entender o que fez, quando pedir desculpas, não só para você, mas para ela mesma, por ter criado um filho tão dependente. Não sei se isso vai acontecer, mas foi a primeira vez que vi meu marido escolher a gente em vez dela. Mãe, eu não estou pedindo perdão. Não ainda, porque perdão é algo que você dá quando está pronta, não quando eu estou desesperada. Estou apenas dizendo que entendi. Entendi a lição. E doeu como nada nunca doeu na minha vida. Um dia, se você permitir, eu gostaria de reconstruir nossa relação. Não como era antes, porque aquilo estava quebrado, mas algo novo, algo baseado em respeito real, não em obrigação. Algo onde eu não sou mais a filha mimada que acha que mãe é capacho, e você não é mais a mãe que se anula para agradar. Eu te amo, mãe. Sempre amei, mesmo quando agi como se não amasse. E vou esperar o tempo que for necessário. 1 mês, 1 ano, 5 anos. Vou trabalhar em mim. Vou me tornar alguém que você possa se orgulhar de novo. Alguém que mereça seu amor. Obrigada pela lição. Foi a mais dura que já recebi, mas também a mais importante. Com amor e arrependimento verdadeiro, Sara. Terminei de ler com o rosto molhado de lágrimas. A carta caiu no meu colo, minha visão turva demais para continuar enxergando as palavras. Era tudo o que eu queria ouvir. Era o pedido de desculpas que precisava. Era o reconhecimento do erro, a promessa de mudança. Mas ainda doía, porque algumas coisas, mesmo quando consertadas, nunca voltam a ser exatamente como eram. Sempre fica a cicatriz, a lembrança da fratura. Guardei a carta na gaveta da minha mesinha de cabeceira. Não respondi. Ainda não estava pronta. Mas pela primeira vez, senti que talvez um dia estaria. Fevereiro chegou trazendo calor e uma estranha sensação de recomeço. Eu estava diferente. Meu apartamento estava diferente, cheio de telas coloridas, cheiro de tinta, música tocando alto porque agora não tinha ninguém para reclamar. Me inscrevi em um curso de pintura na Casa de Cultura do bairro. Conheci pessoas novas. Dona Cecília, uma senhora de 70 anos que pintava paisagens incríveis. Juliano, um rapaz de 30 que pintava retratos e tinha um talento absurdo. Marina, uma mulher da minha idade que tinha acabado de se divorciar e estava reconstruindo a vida também. A gente se entendia, Marina e eu. 2 mulheres que tinham passado décadas definidas pelo papel que desempenhavam para outros e que agora estavam aprendendo a ser apenas elas mesmas. É assustador, né? Ela me disse um dia, enquanto pintávamos lado a lado. Depois de tanto tempo sendo esposa, mãe, funcionária, de repente você é só você. E você nem lembra direito quem é você sem esses rótulos. É assustador, concordei. Mas também é libertador. Comecei a viajar. Nada muito elaborado, viagens curtas, finais de semana. Fui para a praia sozinha, coisa que nunca tinha feito. Fiquei em uma pousada simples. Passei os dias caminhando na areia, lendo livros, não fazendo nada produtivo. E foi maravilhoso. Fui para o interior. Visitei aquelas cidades históricas que sempre quis conhecer, mas nunca achava tempo. Tirei fotos, comprei artesanato local, conversei com estranhos nas praças. E em algum momento, entre uma tinta e outra, entre uma viagem e outra, entre uma risada nova e outra, eu percebi que estava feliz. Genuinamente feliz. Não fingindo estar bem, não empurrando tristeza para debaixo do tapete, mas realmente feliz. Beatriz percebeu. Você está brilhando, Lena. Literalmente brilhando. Estou me descobrindo, respondi. 58 anos e estou me descobrindo pela primeira vez. Melhor tarde do que nunca. Em março, 3 meses depois da ceia de Natal que mudou tudo, recebi uma mensagem de Sara. Breve, respeitosa, sem pressão. Mãe, não precisa responder. Só queria avisar que começamos terapia, eu e o Ricardo, individual e de casal. Estamos trabalhando nossos problemas. Espero que um dia você possa ver o quanto mudamos. Te amo. Li a mensagem várias vezes.
Senti um aperto no peito, mas diferente dos apertos de antes. Não era dor pura. Era algo mais complexo, misturado. Dor com esperança. Tristeza com orgulho. Não respondi imediatamente, mas salvei a mensagem. E talvez, só talvez, isso já fosse um começo. Os meses foram passando como páginas de um livro que finalmente estava fazendo sentido. Abril, maio, junho. Cada um trazendo pequenas mudanças, pequenas vitórias, pequenos momentos de descoberta. Eu continuava pintando. Minha varanda tinha se transformado em um verdadeiro ateliê, com telas empilhadas contra a parede, pincéis organizados em potes antigos de café, o cheiro constante de tinta e terebintina que eu tinha aprendido a amar. Algumas das minhas pinturas até começaram a ser expostas na Casa de Cultura. Nada profissional, nada que fosse me fazer rica, mas ver meu trabalho nas paredes, com pequenas etiquetas com meu nome, me fazia sentir algo que não sentia há muito tempo. Orgulho de mim mesma. Sara continuava mandando mensagens, uma vez por mês, às vezes duas, sempre respeitosas, sempre sem pressão. Pequenas atualizações sobre a vida dela, sobre como a terapia estava ajudando, sobre como o relacionamento com Ricardo estava melhorando. Ela contava que tinham feito novos amigos no prédio novo, que estava aprendendo a cozinhar de verdade, que o trabalho estava indo bem. Eu lia todas, salvava todas, mas ainda não respondia, ainda não estava pronta. Em julho, 6 meses depois daquela ceia de Natal, aconteceu algo inesperado. Estava na feira, comprando frutas para a semana, quando esbarrei em alguém. Quando me virei para pedir desculpas, dei de cara com Ricardo. Ele estava diferente, muito diferente. Tinha ganhado peso, o rosto estava mais cheio, saudável. Os olhos não tinham mais aquelas olheiras fundas. Estava com roupa simples, jeans e camiseta, uma sacola de feira na mão. Dona Helena, ele disse, surpreso, mas não desesperado como da última vez. Oi. Oi, Ricardo. Ficamos ali, parados no meio da feira, o barulho dos feirantes gritando preços ao nosso redor, pessoas passando entre a gente. Um momento estranho, suspenso no tempo. Como a senhora está? Ele perguntou, genuinamente interessado. Estou bem. E você? Bem também. Melhor do que estava. Ele hesitou, então continuou. A Sara está no carro, esperando. Ela ia adorar ver a senhora, mas eu entendo se não quiser. Meu coração apertou. Sara estava ali, a poucos metros. Minha filha que não via há 6 meses, que não falava há ainda mais tempo. Parte de mim queria correr para o carro, abraçá-la, dizer que estava tudo perdoado. Mas a parte mais forte, a parte que tinha aprendido a se respeitar, sabia que ainda não era a hora. Diz para ela que eu estou bem, falei, minha voz firme, mas não cruel. E que eu recebi todas as mensagens, todas. Os olhos dele brilharam com algo que parecia esperança. Ela vai ficar feliz em saber. A senhora acha que um dia... Eu acho que sim, interrompi, surpreendendo a mim mesma. Um dia. Mas ainda não. Ainda preciso de tempo. Ele acenou, compreensivo. A gente vai estar aqui, quando a senhora estiver pronta. 1 mês, 1 ano, o tempo que for. Nos despedimos. Continuei minhas compras com as mãos tremendo, o coração acelerado. Mas não era uma tremedeira ruim. Era algo diferente. Era o sentimento de que talvez, apenas talvez, as coisas estivessem caminhando para algum lugar que não fosse só dor e ressentimento. Naquela noite, pela primeira vez, respondi uma mensagem de Sara. Esbarrei no Ricardo hoje na feira. Ele me disse que você está bem. Fico feliz. A resposta veio em segundos. Mãe, você respondeu. Não acredito que você respondeu. Sim, estou bem. Estamos bem. Obrigada por responder. Significa o mundo para mim. Sorri olhando para o celular. Era um começo minúsculo, mas era um começo. Agosto chegou trazendo o aniversário dela. 29 anos. Lembrei de quando ela nasceu, pequenininha, toda enrugada, chorando nos meus braços enquanto o Marcos chorava de alegria ao nosso lado. Lembrei de cada aniversário, cada bolo que fiz, cada festa que organizei, cada ano vendo ela crescer. Mandei uma mensagem. Feliz aniversário, filha. Espero que seu dia seja especial. Ela me ligou. Não atendi,
mas ela deixou uma mensagem de voz. Escutei com o coração apertado. Mãe, obrigada. Obrigada pela mensagem. Significa tudo para mim. Eu só queria que você soubesse que esse é o primeiro aniversário que eu realmente entendo o valor das coisas. Não ganhei nada caro, não fiz festa grande. O Ricardo fez um bolo simples, a gente comeu em casa, só nós dois. E foi o melhor aniversário que já tive, porque foi honesto. Foi real. Te amo, mãe. E um dia, quando você permitir, eu quero que a gente comemore junto de novo. Chorei escutando, mas eram lágrimas diferentes. Não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de alguém que estava vendo a filha finalmente crescer, finalmente amadurecer, mesmo que essa maturidade tenha vindo do jeito mais doloroso possível. Em setembro, 9 meses depois da ceia fatídica, Sara me mandou uma mensagem diferente das outras. Mãe, eu e o Ricardo temos uma notícia importante. Queria muito contar pessoalmente, mas como ainda não estamos nos vendo, vou contar assim. Estou grávida. Vou ser mãe. Você vai ser avó. Sei que é cedo, sei que talvez você nem queira fazer parte disso ainda, mas não consegui deixar de contar, porque você merece saber. Li a mensagem 1, 2, 3 vezes. Grávida. Um bebê. Um neto ou uma neta. Uma nova vida que nem tinha começado ainda e já estava mexendo com tudo dentro de mim. Liguei para Beatriz imediatamente. Ela está grávida, Bia. A Sara está grávida. E como você está se sentindo com isso? Não sei. Confusa, feliz, triste, com medo, tudo ao mesmo tempo. Você quer ser parte da vida desse bebê? A pergunta me pegou de surpresa. Mas a resposta veio instantânea, do fundo do coração. Sim, eu quero. Então acho que está na hora, Lena. Está na hora de começar a reconstruir. Ela tinha razão. Eu sabia que ela tinha razão. Mas dar o primeiro passo real, o passo de se encontrar, de conversar de verdade, era assustador. Levei 2 semanas para juntar coragem. Finalmente, mandei uma mensagem para Sara. Parabéns pela gravidez. Sei que você está assustada, é normal. Eu também estava quando estava grávida de você. Se quiser, podemos nos encontrar para conversar. Sem pressão, sem expectativas grandes, só conversar. A resposta veio com uma chamada de vídeo. Atendi, meu coração disparado. O rosto de Sara apareceu na tela. Ela estava chorando, sorrindo, as 2 coisas ao mesmo tempo. Mais magra que antes, mas com um brilho nos olhos que eu não via há muito tempo. Um brilho de maturidade, de quem passou pelo fogo e saiu do outro lado. Mãe! Ela soluçou. Eu pensei que esse dia nunca ia chegar. Eu também, filha. Eu também. Conversamos por 1 hora. Ela me contou sobre a gravidez, sobre como estava com enjoo, mas feliz, sobre como o Ricardo estava ansioso e protetor. Contou sobre a terapia, sobre as coisas que tinha descoberto sobre si mesma, sobre como tinha percebido padrões de comportamento que precisava quebrar. Eu não quero ser com meu filho o que fui com você, mãe, ela disse, a voz séria. Não quero criar uma criança que acha que é tudo sobre ela, que acha que mãe é capacho. Quero criar alguém que entenda gratidão, respeito, limites. Você vai conseguir, falei, acreditando. Porque você aprendeu. Da pior forma possível, mas aprendeu. Marcamos um encontro. Café, em um lugar neutro, um shopping no meio caminho entre nossos apartamentos. Eu estava nervosa como nunca estive. Mudei de roupa 3 vezes, refiz a maquiagem 2. Beatriz riu de mim. Você está indo encontrar sua filha, não um primeiro encontro. É quase a mesma coisa, respondi. É tipo conhecer ela de novo, uma versão nova dela. Quando cheguei no shopping, Sara já estava lá, sentada em uma mesa do café, as mãos nervosas mexendo no guardanapo. Quando me viu, se levantou tão rápido que quase derrubou a cadeira. Ficamos ali, a poucos metros uma da outra sem saber o que fazer. Então ela deu o primeiro passo. Literalmente. Caminhou até mim, devagar, como se estivesse com medo de que eu fosse desaparecer. Oi, mãe. Oi, filha. Ela me abraçou, e eu deixei. Deixei ela me abraçar, apertado, desesperado, como se estivesse tentando recuperar 9 meses de ausência em um único abraço. Senti ela tremer, sentir ela chorar no meu ombro.
Senti tanto sua falta, ela sussurrou. Tanto. Eu também. Nos sentamos, pedimos café e conversamos. Conversamos de verdade, sem máscaras, sem mentiras. Ela me contou sobre como os últimos meses tinham sido os mais difíceis e os mais transformadores da vida dela. Sobre como perder a casa tinha sido um choque necessário, um wake-up call brutal que ela precisava. Eu tive que olhar no espelho e ver quem eu tinha me tornado, mãe. E eu não gostei. Nada. Vi uma pessoa fraca, manipulável, ingrata. Vi alguém que traiu a própria mãe por conforto. E isso me destruiu, mas também me reconstruiu. Ela me contou sobre a terapia, sobre como tinha trabalhado questões de autoestima, de medo de abandono, de necessidade de aprovação externa, sobre como tinha percebido que sempre buscou aprovação, primeiro minha, depois do Ricardo, depois da Carolina, sempre de alguém, nunca de si mesma. E o Ricardo? Perguntei. Como ele está lidando com tudo? Ele mudou muito, mãe. Muito mesmo. Cortar relações com a mãe dele foi a coisa mais difícil que ele já fez, mas também a mais libertadora. Ele está em terapia também, trabalhando a codependência dele, aprendendo a ter coluna vertebral. A gente está construindo um casamento de verdade agora, com bases reais, não com a sombra da Carolina pairando sobre tudo. E ela? A Carolina? Sara suspirou. Não sei direito. O Ricardo não fala com ela. Sei que ela tentou contato algumas vezes, mas ele bloqueou. Disse que só vai voltar a falar quando ela reconhecer o que fez e mostrar mudança real. Não sei se isso vai acontecer, mas não é mais problema nosso. Falamos sobre o bebê, sobre os medos dela, as expectativas, os planos, sobre como ela queria criar essa criança de forma diferente, com valores diferentes, com respeito e limites desde cedo. E eu queria muito que você fizesse parte disso, mãe. Mas nos seus termos, com os seus limites. Não vou mais ignorar quando algo te incomoda. Não vou mais priorizar a paz superficial em vez do seu bem-estar. Prometo. Olhei para ela. Essa mulher que era minha filha, mas que também parecia alguém novo. Alguém que tinha morrido e renascido em 9 meses. E senti algo estranho no peito. Não era perdão completo, não ainda, mas era o começo de algo. Era a possibilidade de reconstrução. Eu quero fazer parte, Sara. Quero conhecer meu neto ou neta. Quero estar presente. Mas você está certa. Vai ser nos meus termos também. Com respeito, com limites claros. Não vou mais ser a avó que aceita qualquer coisa. Não vou mais me anular. Eu não esperaria outra coisa, mãe. E não queria outra coisa. Você merece respeito. Sempre mereceu. Passamos a tarde toda ali, conversando, chorando às vezes, rindo outras, trocando fotos de ultrassom, fazendo planos cautelosos, reconstruindo tijolo por tijolo algo que tinha sido completamente demolido. Quando nos despedimos, o abraço foi mais longo, mais caloroso. Ainda tinha dor, ainda tinha cicatrizes, mas também tinha esperança. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta. Encontros para café, almoços ocasionais, conversas frequentes. Eu mantinha meus limites, ela respeitava. Quando algo me incomodava, eu falava, e ela ouvia. Quando ela precisava de espaço, eu dava. Teve um dia que ela me convidou para ir ao apartamento deles. Eu hesitei, mas ela percebeu. Mãe, eu entendo se não quiser, mas queria muito que você visse onde a gente está morando. É simples, mas é nosso, e você seria a nossa primeira visita. Fui. O apartamento era pequeno, 2 quartos minúsculos, sala apertada, cozinha americana com fogão velho. Mas estava limpo, organizado, cheio de vida. Tinha plantas na janela, fotos nas paredes. A gente pintou tudo sozinhos, Sara me mostrou orgulhosa. Ficou péssimo no começo, tivemos que refazer o quarto 2 vezes. Mas aprendemos. O Ricardo preparou um almoço simples, macarrão, salada, pão francês. E pela primeira vez em 1 ano, eu me sentei à mesa com eles sem aquele aperto no peito. Dona Helena, Ricardo disse, quero que saiba que a senhora salvou nosso casamento. Salvou a gente de nos tornarmos pessoas que não conseguiríamos respeitar. Comecei a frequentar os exames de pré-natal com ela. Ajudei a montar o enxoval, não com dinheiro, mas com presença.
Um dia ela me perguntou: Mãe, você me perdoou? Pensei antes de responder. Eu escolho todos os dias continuar reconstruindo isso com você. Escolho acreditar que você mudou. Isso é perdão? Talvez. Ou talvez seja algo maior. É escolher o amor mesmo depois da dor. Ela abraçou minha mão. Isso é tudo que eu precisava ouvir. Era diferente do que era antes. Melhor, mais honesto, mais real. Em dezembro, quase um ano depois daquela ceia de Natal que mudou tudo, Sara entrou em trabalho de parto. Ricardo me ligou às 3 da madrugada, a voz trêmula de emoção e medo. Dona Helena, é hora. A gente está indo para o hospital. Cheguei ao hospital meia hora depois, o coração batendo forte. Fiquei na sala de espera com Ricardo enquanto Sara estava em trabalho de parto. Ele estava um caco de nervos, andando de um lado para o outro, as mãos tremendo. Ela vai ficar bem, falei, colocando minha mão no ombro dele. Ela é forte. Eu sei. É só que é assustador, sabe? Trazer uma vida para o mundo. A responsabilidade disso tudo. É assustador mesmo. Mas vocês vão dar conta. Vocês mudaram, cresceram, vão ser bons pais. 6 horas depois, o médico saiu da sala de parto sorrindo. É uma menina. Mãe e bebê estão bem. Entramos no quarto. Sara estava na cama, cansada mas radiante, segurando um embrulho pequeno, rosado, perfeito. Minha neta. Mãe, Sara disse, os olhos brilhando. Vem conhecer sua neta, Helena. O nome dela é Helena. E meu coração parou. Helena. Ela tinha dado meu nome para a filha. Caminhei até a cama em transe, os olhos turvos de lágrimas. Sara colocou o bebê nos meus braços com cuidado, e eu olhei para aquele rostinho minúsculo, perfeito. Aquela bocazinha pequena, as mãozinhas fechadas, uma vida nova, uma nova chance. Oi, Helena pequena, sussurrei, minha voz quebrando. Sua vovó está aqui, e vai estar sempre. Sara estava chorando. Eu queria que ela tivesse o nome de uma mulher forte. Uma mulher que me ensinou sobre dignidade e respeito próprio. Quero que ela cresça, sabendo que foi nomeada em homenagem à mulher mais corajosa que eu conheço. Não consegui falar. Só segurei minha neta, balançando ela gentilmente, sentindo o peso minúsculo dela nos meus braços, e chorei. Chorei por tudo que tinha perdido, tudo que tinha ganhado, tudo que tinha aprendido. Obrigada, mãe, Sara sussurrou, por não desistir de mim, mesmo quando eu merecia que você desistisse. Eu nunca desisti, filha. Só precisei me encontrar primeiro, para poder te encontrar de novo. Aquele Natal foi diferente. Passamos na casa da Beatriz, eu, Sara, Ricardo e a pequena Helena. Foi simples, sem luxos. Mas foi real, cheio de amor verdadeiro, de gratidão real, de respeito mútuo. Sentamos à mesa, todos juntos, e dessa vez não tinha ponta de mesa. Não tinha ninguém sendo excluído. Era só uma família imperfeita, com cicatrizes ainda frescas, mas tentando de verdade. Quando brindamos à meia-noite, Sara levantou a taça. Ao ano passado, que nos ensinou a lição mais importante. E a este ano, onde colocamos em prática tudo o que aprendemos. E a dona Helena, Ricardo acrescentou, por ter a coragem de nos ensinar, mesmo quando doeu. A senhora nos salvou de nós mesmos. A Beatriz, com os olhos marejados, levantou sua taça. A minha amiga Lena, que me inspira todo dia. Você é prova de que nunca é tarde para recomeçar. Olhei ao redor. Para minha filha, que finalmente tinha amadurecido. Para meu genro, que tinha encontrado a própria voz. Para minha neta, dormindo tranquila, uma nova chance, uma página em branco onde escreveríamos uma história diferente. Para Beatriz, que esteve comigo em cada momento difícil. E então olhei para dentro de mim. Para a mulher que tinha tomado a decisão mais difícil da vida há 12 meses. Para a mulher que tinha sentado naquela ponta de mesa e finalmente disse: chega. Essa Helena que emergiu das cinzas era alguém que eu finalmente conseguia respeitar. Era alguém que tinha limites claros, que sabia seu valor. Era alguém que pintava, viajava, ria, vivia. Era alguém completa. Não me arrependi, nem por um segundo, porque aquela decisão salvou a todos nós. Salvou Sara de se tornar uma pessoa que pisava em quem amava.
Salvou Ricardo de viver sob a sombra da mãe. E me salvou de continuar me anulando até não sobrar nada. A lição de Natal que dei foi dura. Foi brutal. Custou lágrimas, noites sem dormir, meses de solidão, momentos de dúvida. Mas foi necessária. Foi a cirurgia dolorosa para que todos pudéssemos respirar de novo. E no final, todos saímos melhores do outro lado. Mais fortes, mais conscientes, mais humanos.